Boa noite. Neste momento gostaria de conversar com você sobre a corrupção e a religião. Por mais incrível que pareça, a religião que promete religar o homem com Deus se tornou numa arma mortal na mão das pessoas que são ambiciosas e que só pensam em dinheiro. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Muitas pessoas trocaram o Deus bíblico pelo Deus Mamon, e isso fortalece a corrupção na religião. Vemos hoje em dia muitas pessoas erguendo templos, mas não interessadas na salvação das almas, mas sim interessadas no dinheiro que vão arrecadar por intermédio da construção desse templo. São verdadeiros impérios religiosos que são erguidos, mas cuja intenção não é louvar a Deus, nem agradecer a Deus, tampouco unir o homem a Deus, tampouco religar o homem a Deus, visto que a palavra religião, do latim religare, religio, significa ligar novamente, mas nesses lugares o que está sendo ligado ali, aliás, essa palavra ligar, ligado, é muito usada nesses lugares. O que está sendo ligado ali é a relação do homem com os bens materiais. Tudo gira em torno do dinheiro. Eu fico pensando nas pessoas que testemunham nestes lugares, que ficam nas madrugadas apresentando os seus testemunhos. Ou essas pessoas foram enganadas por algum espírito mentiroso, ou essas pessoas estão sendo pagas para testificarem falsamente de algo que não existe, e se existe não veio do trono de Deus, mas veio de baixo, veio do Sheol, veio das partes mais baixas da terra, veio do próprio inferno. Então nós vemos aqui que hoje existe muita corrupção ligada à religião. Desde a época de Martinho Lutero, quando eles vendiam as indulgências, que eram documentos que permitiam às pessoas pecarem antecipadamente. Uma pessoa de posse de uma indulgência podia pecar à vontade, pois aquela indulgência, que foi paga por uma bela quantia em dinheiro, permitia a essa pessoa pecar antecipadamente. Existe uma história que foi contada por um filósofo, posso dizer quase ateu, um filósofo incrédulo, um filósofo pirrônico, né, que seguia a doutrina de Pirro de Elis, que era Michel de Montaigne. Então, o senhor de Montaigne, ele disse no seu livro, que ele fala os pensamentos ali, ou melhor, os pensamentos é de Blaise Pascal. De Montaigne é um livro que no momento eu esqueci o título, mas que é publicado pela editora Abril. Aliás, um livro não muito procurado, como todos os livros de filosofia ou que expressam um pensamento mais difícil de se entender. Então esse livro de Michel de Montaigne aí, que ele publicou, é publicado em 2 volumes. Numa das histórias dele que ele apresenta ali, é de um homem que comprou um documento que lhe dava o direito, ou seja, uma indulgência, que lhe dava o direito de espancar uma pessoa, ou melhor, de matar uma pessoa. Esse documento lhe dava o direito. Então um outro homem que não ia com a cara dele ficou sabendo que ele comprou essa indulgência que lhe permitia matar o outro homem e ter o pecado já perdoado, porque pagou uma grande quantia em dinheiro. Esse homem também, como tinha dinheiro e não gostava desse outro que tinha essa intenção maligna no coração, comprou uma indulgência, chegou nele, lhe deu uma tremenda de uma surra. E quando esse homem, rolando no chão de dor, falou para ele: que é isso que você está fazendo? Ele falou para o homem, mostrando o documento de indulgência: eis aqui esse documento, e por esse documento tenho o direito de lhe espancar e não ter na minha conta esse pecado. Isso é uma anedota de Michel de Montaigne.
mas isso expressa como estava corrupta a religião na Idade Média. Sabemos que a Idade Média foi conhecida como a Idade das Trevas, mas não é devido à falta de conhecimento não, pois a época em que houve mais estudo foi a época da Idade Média, mas é que naquela época a igreja mandava não somente nas pessoas, mas nos pensamentos das pessoas, e o obscurantismo prevalecia onde a igreja mandava. Então é como diz um ditado: Roma locuta causa finita est, ou melhor, Roma locuta causa finita est. Roma falou, está falado. Então o que a igreja romana dizia, as pessoas tinham de aceitar e ficar quietos, senão a fogueira da Inquisição iria calar sua boca para sempre. Então foi isso que Martinho Lutero encontrou quando foi a Roma. Ele esperava encontrar em Roma uma espécie de Nova Jerusalém, como muitos que vão a Camboriú no Congresso dos Gideões Missionários consideram aquele congresso como sendo um congresso celestial, e Camboriú como se fosse a Nova Jerusalém. Mas quando nós vamos lá, nós vemos que é um ledo engano, que nada disso é real, é apenas uma utopia religiosa, como essa utopia que existia na mente de Lutero, achando que em Roma iria encontrar uma cidade maravilhosa, mas o que ele encontrou foi um antro de corrupção. A casa de Deus, que devia ser chamada casa de oração, havia se tornado um antro de ladrões, um covil de salteadores. É o que acontece hoje em dia, nesses grandes templos. Copiam até templos que foram destruídos. A Bíblia coloca um anátema sobre quem ousasse reconstruir o templo de Salomão, pois o templo de Salomão foi destruído como um juízo de Cristo sobre a cidade de Jerusalém na época das guerras judaicas, de 66 depois de Cristo a 70, quando o templo foi destruído, e Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse destruída. E por que o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, que foi reconstruído por Herodes, cujas pedras brancas pareciam neve, de tão resplandecentes e límpidas, foi tudo destruído? Por quê? Por causa da corrupção dos sacerdotes. Os sacerdotes eram corruptos. E nós, lendo a história, quando eu tenho uma enciclopédia bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, fala que foi descoberto pela arqueologia as casas dos sacerdotes da época de Cristo. E eram casas extremamente luxuosas. Não só o templo era luxuoso, mas as casas dos ministros daquela época, dos mercadores da religião, dos chamados Ishihá Elohim, homens de Deus, era uma casa que deixava muitas pessoas babando quando olhavam, pois era uma casa muito linda, muito rica, muito ostentosa. Mas foi destruída também, juntamente com o templo, quando as tropas do general romano Tito invadiu aquela cidade. As próprias mulheres praticaram canibalismo com seus filhos. Aquelas mulheres que eram todas dondocas, de repente se viram com seu filho na mão e praticando canibalismo. Tudo por causa do juízo de Cristo contra Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que eu te envio, pois eram os enviados de Cristo que eram assassinados por Jerusalém, os enviados por Javé, o Pai de Jesus Cristo, a primeira pessoa da Trindade. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, profetiza a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aliás, um soldado lançou uma tocha dentro do templo. O general Tito havia dado uma ordem, queridos, de que não fosse destruído o templo, mas a palavra de Cristo era mais forte do que tudo, pois a palavra de Cristo já tinha declarado que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Um dos soldados lançou uma tocha dentro do templo. Aí os judeus quase morreram do coração.
além de estarem sendo destroçados pelas flechas, pelas lanças, o que mais doeu para o judeu naquela época foi a ver o que era a menina dos olhos dos judeus, o que era a coisa mais preciosa para eles, que era o templo, sendo destruído por aquelas chamas terríveis, por aquelas chamas vorazes e impiedosas. E o ouro que havia no templo penetrou nas pedras do chão do templo. E os soldados, depois que acabou o incêndio, para pegar o ouro, removeram as pedras. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, e foi retirada. E Sião foi sulcada, como um campo é sulcado pelas relhas do arado. Não ficou pedra sobre pedra, realmente o que Jesus falou. Então o anátema de Cristo sobre o templo, de o templo não ser reconstruído. Agora os homens querem reconstruir o templo, não só contrariando o mandamento divino, mas também para ganhar dinheiro, para fazer uso dos objetos que ficaram na época, aliás, que nem que pertenciam à antiga aliança. Ia dizer que não pertenciam à antiga aliança, porque Kipar, Talit e outras coisas aí foram inventadas pelo judaísmo rabínico, não veio do tempo de Moisés, mas a mezuzá veio do tempo de Moisés, que era colocada na porta com o Shema dentro. Então hoje eles vendem mezuzá, eles vendem a menorá, que é o castiçal de seis canos, né, e uma base com que comportava uma luz no topo. Eles hoje vendem castiçais, aliás, não é de ouro não tem nada de ouro nesses castiçais, são feitos do pior material possível, made in China. Vendem dizendo que tem poder de fazer milagre nas vidas das pessoas. É uma verdadeira simonia, que é o pecado de Simão o Mago, aquele mágico que se converteu, entre aspas, e queria comprar o poder do Espírito Santo de Pedro. Pedro falou para ele: olha, o seu dinheiro vá com você para o inferno, vá com você para a perdição, pois o poder de Deus não se pode comprar e nem vender. Hoje em dia as pessoas estão praticando o pecado de Simão o Mago. Não bastasse a corrupção que está no Brasil, nós vemos os políticos estão podres, não se pode confiar em mais ninguém. Tira-se um, coloca-se outro, e o que foi colocado no lugar daquele que foi removido também, pelo que parece, não vale nada. É uma situação terrível, mas há a situação da corrupção religiosa. Na corrupção religiosa é mais difícil de tirar, pois a mão de quem vai tirar é uma mão que tem o sinal dos cravos, a mão de Jesus Cristo. Essa mão que vai remover esses falsos profetas um dia. Mas isso não significa que devamos ficar calados e não fazer nada, dizendo é cumprimento da profecia, devia aparecer mesmo, e vamos ficar quietos e deixar aí como está. Não é. Nós que somos servos de Deus devemos protestar contra esses falsos profetas, tipo Edir Macedo, tipo este apóstolo Duque, apóstola Sol, R.R. Soares e tantos outros que aparecem por aí, todos esses que são vendilhões no templo. Nós devemos não concordar com eles e, quando tivermos oportunidade, protestar contra. Muito bem aqueles que fazem vídeos contra esses ladrões, contra os corruptos da religião, pois esses corruptos da religião estão corrompendo muitas pessoas. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boas notícias, boa nova, novidade alvissareira, que traz alvíceras, ou seja, promete bênçãos àqueles que transmitem. Mas o euangelion, significa no grego bem, boa, e angelia é mensagem. Essa boa mensagem está se tornando cada vez mais pior. Agora podemos dizer que é um se dá para fazer uma palavra, criar um neologismo aqui, dizia que era um caco-evangelium, ou caco-angelium, um mau evangelho. Cacos, no grego, ou poneros é maligno, cacos é mal. Então, um caco-angelium.
uma mensagem má, uma mensagem perniciosa. Perdoe-me o neologismo, pois estou criando palavras aqui por falta de palavras. Mas essa má mensagem, ela só visa uma coisa, o materialismo no coração das pessoas e fazer com que as pessoas sejam como os judeus da época de Jesus, que só pensavam nas coisas materiais e numa religião superficial, uma religião que cuidava do corpo, mas não cuidava da alma. Eram verdadeiros sepulcros caiados. Mas uma demão de tinta religiosa na velha natureza só fará de nós sepulcros caiados, nada mais que isso. Então devemos tomar cuidado com essa corrupção na religião. Não é só em Brasília que a corrupção está pegando. Não é só no Planalto, mas está aí no nosso meio. Está naquelas salvas gigantes que passam quase arrancando o óculos do nosso rosto. Está nos gasofiláceos, está no 7.1, que é lançado como se fosse palavra de Deus. Está no descaso com a Bíblia, quando ela é usada como se fosse uma salva para arrecadar dinheiro. Então fica aqui o meu protesto contra a corrupção na religião. E o profeta diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Está, se não me engano, em Miqueias 2:10. Amém. Deus abençoe sua vida.